Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe. Estamos hoje na nossa 12ª aula, sobre a leitura da Sagrada Escritura. Aprenderemos hoje um pouquinho mais sobre 3 cartas de São Paulo. A que ele escreveu para a comunidade de Efésios, lá na cidade de Éfeso. A que ele escreveu dirigida para o pessoal, os colossenses, e também a que ele escreveu para os filipenses. Então, antes de nós aprendermos um pouquinho mais sobre essas cartas, vamos pedir ao Espírito Santo, através da intercessão de São Tomás de Aquino, a sabedoria necessária para compreendermos profundamente estes ensinamentos. Vamos então fazer a nossa oração a São Tomás de Aquino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-me, ó Deus, onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que impedis que faça, e dai-me levar a cabo como convém a salvação de minha alma. Que meu caminho até vós seja reto e seguro, que eu não sucumba na prosperidade nem na adversidade, a fim de não me ensoberbecer na primeira, nem desesperar na segunda. Que na fortuna eu vos renda graças, e na dificuldade mantenha paciência. Que eu de nada me alegre ou entristeça, senão do que me leve a vós ou afaste de vós. Que a ninguém deseje agradar, nem tema aborrecer, senão somente a vós. Dai-me tudo fazer com caridade, e o que não diz respeito ao vosso culto, reputá-lo como morto. Dai-me praticar minhas ações, não por costume, mas referindo-as a vós com devoção. Que por vós eu não dê valor às coisas transitórias, e me seja caro tudo que vos diz respeito. Que me compraza mais do que tudo, todo o trabalho que for para vós, e me aborreça todo descanso que não seja em vós. Dai-me, docíssimo Senhor, dirigi-vos meu coração, frequente e ferventemente, e de alma contrita, emendar com fim e propósito a minha fraqueza. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo pelo exemplo e palavra sem exageração, obediente sem contradição, paciente sem murmuração. Dai-me, docíssimo Jesus, um coração desperto para que nenhuma vã curiosidade o afaste de ti, imóvel para que não ceda a nenhum afeto indigno, infatigável para que não sucumba em nenhuma tribulação, livre para que dele não se apodere nenhum prazer violento, e reto para que não o faça desviar-se nenhuma má intenção. Concedei-me, docíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, como eu disse no início, nós vamos hoje aprender um pouquinho mais sobre essas 3 cartas de São Paulo, Efésios, Colossenses e Filipenses. Na verdade, coloquei no título aqui Efésios, Colossenses e Filipenses, mas a ordem que nós vamos aprender é Efésios, Filipenses e depois Colossenses, que é a ordem que está na Sagrada Escritura. Tá bom? Então vamos, sem mais demoras, aprendemos um pouquinho mais sobre essas cartas. Pois bem, Efésios. Vocês estão vendo no mapinha aí, a região da Ásia Menor e ali a cidade de Éfeso, Estão conseguindo ali encontrar? Aí embaixo ali tem Jerusalém, a terra prometida. Então, o trajeto que São Paulo trilhou até ali, aquela região de Éfeso. Esta carta, ela é uma carta circular dirigida aos cristãos da Ásia Menor. Éfeso era a capital da Ásia Menor, que é essa região ali. Hoje, essa região
Éfeso é a Turquia, né? Onde hoje é a Turquia. Ela é dividida, então, né? Tem esse Mar Negro e o Mar Mediterrâneo ali que fazem essa divisão entre a Ásia Menor e a Europa, né? Que já começa ali a região da Grécia. Pois bem, Éfeso, capital daquele lugar. Essa carta, ela tem uma característica um tanto circular. Em que sentido circular? Que foi dirigida não somente para aquelas pessoas de Éfeso, mas também para as pessoas de toda aquela região da Ásia Menor. Quando nós temos, por exemplo, vamos imaginar aqui, uma região como, vamos pensar aqui uma região do nosso Brasil, né? A Amazônia. Bom, região amazônica, ali, tanto faz, se nós pensarmos aqui Manaus, Humaitá ou alguma outra cidade, a gente vai encontrar aspectos comuns. Ou se nós vamos pensar, por exemplo, em outro estado, como o Ceará, nós podemos pensar aqui diversas cidades ali do Ceará, né? E nós, então, olharemos para aquele estado e veremos que naquele estado há coisas em comum. De modo que, se eu disser coisas genéricas a respeito daquele estado, isso vai servir tanto para as pessoas que moram, por exemplo, na capital, né, Fortaleza, quanto as pessoas que moram, por exemplo, em Crato, né, que é outra cidade que tem lá. Pois bem, esta carta, ela, se vocês forem olhar, por exemplo, na carta aos Efésios, lá no início, vai dizer que São Paulo, né, tá então endereçando essa carta aos Efésios. Vamos dar uma olhada aqui para vocês ficar mais claro, né, o que eu estou querendo explicar para vocês. Olhem só. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que moram em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em alguns outros manuscritos, como é uma carta que São Paulo escreveu, então muitas pessoas copiaram e foram passando para outros lugares. Então tem muitas outras cartas que não tem esse escrito aos santos que moram em Éfeso, dando a entender que era uma carta não só dirigida àquelas pessoas, mas também dirigida às inúmeras outras pessoas. Agora, saber qual era o manuscrito mesmo que Paulo escreveu, né, é difícil. O que a gente sabe, então, que esses escritos foram, né, essa carta foi escrita por ele, que depois foi copiada. Então, agora, se foi dirigida mesmo aos Efésios, se foi dirigida para toda aquela região, né, há hoje, então, um grande consenso de que foi dirigida a Éfeso, mas foi pensada, né, para as pessoas de toda aquela região. Ele, embora seja uma carta circular, ela, né, o centro dela é basicamente uma homilia. Nós vamos ver isso no conteúdo que vai ficar bem claro. O formato dela é uma homilia. E ela está muito ligada a essa carta, tanto é que vocês podem depois fazer uma comparação entre a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. Ela tem muita coisa em comum, né? A carta aos Efésios veio depois do que a carta aos Colossenses. Provavelmente, São Paulo estava preso em Roma, né, por volta do ano 60, 62, que foi quando ele escreveu essa carta aos Efésios, aquela comunidade em Éfeso. Aquela região da Ásia Menor, como tem uma proximidade com a Grécia, então é uma região onde a cultura grega é muito forte. Embora seja ali, né, o início da Ásia, é o lugar então onde a cultura grega era muito forte, e por isso então São Paulo escrevia e colocava ali, né, palavras como que fizesse com que as pessoas entendessem, tanto os judeus que lá moravam, e que os judeus que se tornavam cristãos, né, entendessem o que ali estava sendo dito, como também os pagãos, os gregos que se tornaram cristãos, pudessem entender o que São Paulo está querendo dizer. O conteúdo da carta, podemos dividi-lo em 4 partes. Uma introdução, né, onde ele faz a saudação, e a conclusão, sendo ali o início e o fim. Depois, essa parte que é a homilia, que é o miolo, onde no início ele fala um pouco da parte doutrinal, fala sobre a ação de graças, né, e o hino,
né, um hino bastante famoso, né, no hino aos Efésios, fala também sobre o mistério da vida nova e da unidade em Cristo e o ministério de Paulo. E depois, então, ele faz uma exortação a respeito da vida cristã na prática e a militância. Aqui militância é bom a gente entender, né? Não estou falando aqui de militância, né, no sentido como hoje se entende essa palavra militância, mas militância no sentido de que o cristão, ele deve assumir um posto como um combatente, como um militar, né? Tanto é que é nessa parte que ele vai utilizar o exemplo da armadura, do capacete, do escudo, da couraça, ou seja, a armadura de Cristo, a armadura do cristão, onde ele, então, como militar, assume, então, essa função de defender, de fazer crescer o reinado de Cristo. Provavelmente, aquela região ali da Ásia Menor, como é uma região que frequentemente tinha contatos com outros povos, poderíamos imaginar aqui que era uma região onde tinha bastante soldados, né? Então, São Paulo utiliza esse exemplo, né? Você que tem aqui a sua armadura, a sua espada, né? Lembre-se que a sua verdadeira armadura é Cristo, né? Revestivos da verdadeira armadura de Cristo. Então, é bonito notarmos como São Paulo utiliza elementos que eram comuns às pessoas ali para que elas enxergassem a respeito da vida de fé. A primeira parte, então, é mais voltada ao louvor a Deus, à igreja que tem Cristo por cabeça, e a segunda parte é mais voltada à prática. Combater o bom combate, né? Combater para vencer o homem velho. Alguns destaques a respeito desta carta que São Paulo escreveu aos Efésios. Ele começa dizendo que nós somos chamados a recapitular tudo em Cristo. O que significa recapitular? A palavra caput, que vem de capacete, ou que vem de capítulo, significa cabeça. Ou seja, colocar de novo Cristo como centro, aquele que está acima, recolocá-lo no lugar onde ele deve estar. O cristão é chamado a recapitular, ou seja, a colocar tudo que ele faz tendo Cristo em primeiro lugar. É isso que significa. Recapitular tudo em Cristo. Outro destaque muito belo também que São Paulo coloca a respeito nessa sua carta é sobre a vida da igreja e a vida da família. Ele vai utilizar ali exemplos da vida familiar, como que dizendo que a vida da comunidade não é diferente da vida em família. Hoje em dia a gente vê muito, né? As pessoas que servem na igreja, tudo bonitinho, na comunidade, tudo bonitinho, e em casa, né, é um Deus nos acuda. Quantas vezes, né, nós vemos, sei lá, pessoas, né, a senhorinha que está lá, né, e participa muito bem ali na comunidade e tudo. Quando chega em casa, é um coice no marido, né? E aí o marido pode até muitas vezes dizer assim, escuta, você foi na igreja, né? Ou no estábulo que você está renovando, né? Essas suas ferraduras aí. São Paulo está dizendo aqui que deve haver uma sintonia, uma consonância de vida entre aquele que eu sou diante de Cristo na comunidade e quem eu sou diante da minha vida no dia a dia. Por isso, então, outro destaque, né? Esta ética, essa forma de viver para a vida no mundo. Então, o cristão é chamado de viver de uma maneira diferente. E São Paulo vai dizer isso bem claro, vai mostrar isso na prática. Outra coisa muito bela é que, como ele estava falando para as pessoas da cultura grega, ele, para falar sobre a imortalidade, ele utiliza um termo que era muito fácil para os gregos compreenderem, que era a palavra incorruptibilidade. Em outros lugares, São Paulo, quando vai falar a respeito da imortalidade, ele utiliza um termo um tanto hebraico. Já aqui, ele utiliza um termo um tanto grego para que ficasse mais fácil para as pessoas daquela região compreenderem. Então aqui nós temos um pouquinho sobre a carta aos Efésios. Vamos agora para a carta aos Filipenses. Filipos, vou mostrar para vocês aqui mais para frente, né? Podem, só aqui dois slides mais para frente, nós temos aqui o mapa. E ali no mapa tem a cidade de Filipos, né?
ela já é na Europa, ou seja, já é um pouquinho depois de Éfeso, né? Passa mais para frente ali. Então, esta cidade de Filipos, podemos voltar ali, é a primeira comunidade que São Paulo funda, cria, né, lá na Europa. E isso foi durante a sua segunda viagem missionária, no ano de 50 depois de Cristo. Essa comunidade é a comunidade mais querida por Paulo, pela forma como ele escreve, né, pelo carinho que ele tem por aquela comunidade. Então é uma comunidade que, podemos dizer assim, é a menina dos olhos para São Paulo. Ele escreve para essa comunidade enquanto estava preso, cativo, né? Então provavelmente é a prisão que ele sofreu em Éfeso, por volta do ano 55. Alguns dizem que foi em Éfeso, outros dizem que foi a prisão em Roma, enfim. Provavelmente foi a prisão que ele teve em Éfeso. Ele responde nessa carta àquele povo, né, o povo de Éfeso, que estava angustiado com o que havia acontecido com ele naquela cidade. Então, temos aqui algumas menções, fica como tarefinha de casa, você pegar essas passagens e ver o que aconteceu com São Paulo quando ele estava em Éfeso. Né? Então, lê 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 a 10. E capítulo 11, versículos 22 e 23. Ele agradece também a doação que aquelas pessoas fizeram e que Epafrodito foi entregar para eles. E aproveita também, né, a ocasião que estava lá, Epafrodito, para, né, escrever então a carta e então nesse tema ali, então, onde ele estava agradecendo, ele aproveita então para censurar os falsos mestres que passavam por aquela região ali e queriam perverter a fé daquelas pessoas. Qual é o conteúdo da carta aos Filipenses? Bom, ele começa então com uma saudação e ação de graças da introdução. Temos lá no final um encerramento, como toda a carta de São Paulo, que tem ali então esses dois pedaços. E aí então, São Paulo começa a falar sobre um pouco do que havia acontecido com ele, as vicissitudes de Paulo. Depois ele faz uma exortação à comunidade, e essa exortação que ele faz à comunidade é voltada a um hino muito famoso. Se vocês forem olhar aqui o slide passado, Jesus, ele está, né, tem a imagem aqui de um jarro, né, que Jesus está derramando o jarro para servir. Do lado ali tem uma toalhinha, né, no slide anterior a gente consegue ver isso. Por que eu coloquei essa imagem? Porque na carta aos Filipenses nós temos aquele hino bem famoso, onde fala a respeito de Jesus, que não apegando ao seu ser igual a Deus, se fez, né, igual a nós e se rebaixando. Vamos pegar aqui o hino para ficar mais fácil para nós entendermos. Vejam só. Eu estou aqui no Filipenses. Aqui. Perdão, estou no Efésios. Agora estou em Filipenses. Isso. Vejam só. O hino. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esta é a passagem que eu queria mostrar para vocês a respeito do hino que São Paulo fez, né, escreveu ali, mandou para o povo, que fala a respeito da humildade de Nosso Senhor, para poder então ensinar um pouquinho mais sobre a humildade para aquela comunidade. Depois nós temos alguns projetos, né, referentes a Timóteo e a Epafrodito. Uma advertência então contra esses falsos mestres que queriam fazer com que as pessoas voltassem aos costumes dos judeus. Por fim, então, exortações e agradecimentos, e aí o encerramento da carta. Alguns destaques muito belos assim a respeito dessa carta que São Paulo escreveu aos Filipenses. Primeiro,
é a profunda identificação com Cristo, onde ele procura fazer com que cada vez mais, naquela carta, as pessoas se identifiquem com Cristo. Ele mesmo vai dizer: tendes entre vós os mesmos sentimentos de Cristo. O despojamento de Cristo para ensinar as pessoas a respeito da humildade. E olha só que coisa muito bela. São Paulo escreveu essa carta enquanto ele estava preso. Não sabia se sairia da prisão ou não. Não sabia se estaria morto ou não. E o que ele escreve para aquela comunidade tão querida para ele? Ele escreve sobre a alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo vos digo, alegrai-vos. Vamos pegar aqui essa passagem. Diz assim. Por diversas vezes ele vai dizer, por exemplo, muito me alegrei no Senhor, porque afinal a vossa lembrança de mim. Porque afinal refloresceu a vossa lembrança de mim. Então, São Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Imagina São Paulo escrevendo isso, preso, em Éfeso, falando a respeito da alegria. Nos ensina muito. São Paulo, preso, motivos de sobra teria para murmurar, mas na verdade o coração dele estava alegre. Alegre por estar unido a Cristo. Quando a gente lembrava lá nos Atos dos Apóstolos, em algumas aulas anteriores, falava a respeito dos apóstolos, que quando haviam sido açoitados, eles saíram de lá alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem tais coisas por Cristo. São Paulo quis estar com o coração alegre por poder seguir o caminho de Cristo, o caminho da cruz, que ele mesmo vai dizer aqui, nessa parte, quando fala para as pessoas se alegrar, o caminho da cruz, que também é o caminho da glória, o caminho da ressurreição. Por fim, nós temos a última carta, que é a carta que São Paulo escreve aos Colossenses. Ela foi escrita durante a prisão em Cesareia ou a prisão em Roma, por volta do ano 60. Então, ali não se sabe onde foi que ele escreveu, onde ele estava preso. Foi escrita por um fiel que o acompanhava e assinada de próprio punho pelo santo. Ou seja, ele não escreveu, era outra pessoa que estava escrevendo, ele ia ditando e depois ele foi e assinou de próprio punho a carta. São Paulo, uma coisa interessante aqui, é que ele não era conhecido em Colossos, Aqui está escrito Colossos, mas é Colossos, que é aquela cidadezinha que nós estamos vendo aí no mapa. Essa cidade ela foi evangelizada por Epáfras. Epáfras também evangelizou Laodiceia, e outra cidadezinha ali perto. Vou passar aqui mais uns 2 slides para vocês verem aqui, A cidade de Colossos, cidade de Laodiceia e a cidade de Hierápolis, Então são cidadezinhas que foram evangelizadas por Epáfras. Essa cidade de Laodiceia é uma cidade que fica bem próximo de Éfeso. Então as pessoas tinham muita proximidade entre uma e outra, provavelmente então através disso teve contato, não com Paulo em si. Às vezes algumas pessoas podem ter tido contato com Paulo nas suas pregações, mas provavelmente contato com as pessoas que tiveram contato com Paulo. Então, São Paulo escreve para aquela comunidade, provavelmente incentivada pelo próprio Epáfras, que pede ajuda, auxílio para que evangelize aquela comunidade. A carta também é direcionada aos fiéis de Laodiceia. E essa carta ela foi escrita primeiro que a carta aos Efésios. Então São Paulo escreve essa carta para os fiéis em Colossos e depois escreve uma carta parecida para os fiéis em Efésios, que é a carta aos Efésios. A intenção pode ter sido a de proteger a comunidade contra as pessoas que desprezavam a simplicidade do Evangelho de Cristo, Seja pelos costumes pagãos dos gregos, sejam pelos costumes dos judeus, as pessoas acabavam
complicando o evangelho que é simples. E ao invés de estar voltado para Cristo, né, acabava se deixando escravizar, um termo que ele usa, pelos costumes pagãos. Vamos para o próximo slide. O conteúdo da carta. A carta, então, ela tem ali a saudação e a introdução e conclusão, como outras cartas de São Paulo. E nós temos aqui, olha só que coisa interessante, a parte doutrinal e a exortação, que podemos dizer aqui a parte prática. Lembra da outra carta que a gente havia lido, estudado, que era a carta aos Efésios? Tem também ali a parte doutrinal e a parte prática, né? Então, a mesma coisa, uma espécie de homilia. Começa com um hino, e aí nesse hino fala a respeito do projeto salvífico de Deus voltado para todos. Depois fala a respeito dos apóstolos, da missão dos apóstolos e da relação dos apóstolos com a comunidade, para assim então exortar contra os falsos mestres. Depois faz algumas exortações para a prática da vida cristã e termina então com essas comunicações pessoais, essas conclusões. Alguns destaques que é muito interessante para a gente entender. Aqui, o mapinha para vocês estão vendo aqui, estão as cidades que eu falei. Este rio Lico, né, é o rio que passa nas cidades, ele vai, né, desaguar ali, né, chegando ali até Éfeso. Então, segunda viagem que São Paulo fez até Éfeso, provavelmente foi descendo a margem do rio ali, né, para a comunidade lá. Enfim, alguns destaques. Novidade em Cristo. Não se deixar reconduzir a nenhuma forma de escravidão em relação às coisas do mundo. O que São Paulo está querendo dizer aqui? Vamos dar uma lida nessa passagem? Vamos pegar aqui apenas alguns versículos. Portanto, que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Tudo isso é apenas sombra do que há de vir, mas o corpo é o de Cristo. Que ninguém, a pretexto de humildade e culto aos anjos, vos impeça de alcançar a vitória. Tal pessoa baseia-se em pretensas visões, deixando-se ingenuamente inchar de orgulho por sua mente carnal. E rejeita a cabeça, Cristo, em virtude do qual o corpo todo é provido e bem unido, com articulações e ligamentos, e cresce como Deus o faz crescer. Vamos aqui só entender sobre o que ele está falando a respeito daqui. As pessoas na época haviam abraçado as verdades de Cristo, só com o passar do tempo foram se deixando escravizar por costumes pagãos que lá tinham. Se nós pudermos entender aqui nos dias de hoje, né, para ficar mais fácil entender, podemos aqui imaginar as pessoas que são católicas, né, vivem a fé, porém não aguentam ficar longe de consultar horóscopos. Não, mas eu preciso saber para ver se vai dar certo ou não. Vejam como a pessoa está escrava daquilo ali. Ou outras práticas supersticiosas, por exemplo, que é tão comum, infelizmente, em nosso meio católico. Fazer isso, fazer aquilo, coisas que não têm ligação nenhuma com a fé, mas a pessoa crê que aquilo ali vai dar certo. São superstições, coisas do mundo, em que a pessoa acabou se tornando escrava. E é para essas pessoas que São Paulo está escrevendo. Cristo nos fez para a liberdade, não para sermos escravos das coisas do mundo. Podemos imaginar aqui outros tipos de escravidão. Quantas pessoas, por exemplo, não conseguem viver, né, um dia sem ficar olhando status de WhatsApp, sem ficar olhando, né, as últimas atualizações das redes sociais? A escravidão pelas coisas do mundo. Cristo quer ser tudo em todos. São Paulo vai dizer então que a comunidade ela é chamada a ser testemunho de unidade e de comunhão. Já pensou uma comunidade onde Cristo verdadeiramente reinasse no coração de cada membro daquela comunidade? Não haveria contendas, não haveria divisão, não haveria brigas, não haveria rixas. Porque no fundo, no final, a única palavra que seria dita seria a palavra de Cristo. A unidade reinaria.
Quando Cristo é tudo em todos, não há divisão. Se há divisão, é porque os corações dos membros da comunidade ainda estão divididos. São Paulo também, nesta carta, ele vai falar um pouquinho sobre a solidariedade entre as comunidades, né? Tanto as comunidades de Laodiceia quanto a comunidade de Colossos. A incrível, né, a bonita entrega que uma comunidade tem para a outra, uma que ajuda a outra. Por fim, São Paulo fala também a respeito do amor e da justiça em casa. Não basta apenas viver na comunidade, é necessário viver no dia a dia, é necessário viver no ambiente em família. Algo muito importante. É fácil ser católico na igreja, é fácil ser católico ali na paróquia, é fácil ser católico no meio da missa. Mas onde o Senhor está chamando a ser católico? A você ser católico é dentro de casa, com a tua esposa, com o teu marido, com seus filhos, com seus pais. É ser católico no dia a dia, no seu serviço, nas suas escolhas. O Evangelho, Cristo, quer ser tudo em todos. Cristo quer ser tudo em você. Não quer ficar apenas na sua parte da vida onde você está dentro da igreja. Cristo quer ser tudo. Cristo quer ser a cabeça. Ele quer reinar. Ele que veio para ser servo e que está acima de tudo, quer estar também acima de tudo em sua vida. Para que assim como Ele, que hoje reina no céu, possa então levá-lo para que você um dia reine com Ele nos céus. Que o Senhor nos conceda, através dessas cartas, através da intercessão de São Paulo, a graça de vivermos cada vez mais segundo a palavra de Deus e de levarmos para o nosso dia a dia, não deixarmos encerrados em quatro paredes, mas levarmos para o nosso dia a dia as palavras de Deus, as verdades de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima.